Essa é a cidade de Cusco, vista de uma colina. É mais incrível pessoalmente do que parece. Muita cultura, história. É realmente um lugar muito incrível. No vídeo de hoje a gente vai mostrar muita coisa legal para vocês. Vamos visitar sítios arqueológicos, contar a história de como os incas valorizavam a natureza. A gente vai contar uma história que a gente vai passar por sítio arqueológico onde eles contemplavam o sol, a terra e a água. Então, museus também. Museus. Centro de arte. Centro de arte. Vamos provar que Cusco não é só Machu Picchu. Tem muita coisa bacana para fazer aqui na cidade. Tem uma semana, né, que a gente está aqui. Uma semanita. Aproveitando o lugar. Comemos bastante. E é isso. Dá uma olhada aí, vai acompanhando. E que só tem coisa boa. Esse é o nosso primeiro parque arqueológico, Sacsayhuaman. É bem pertinho do camping. Preferiu fazer com guia, né? A gente veio com guia, mas é bem pertinho do camping. Olha que lindo! E esse aqui também é um local que era usado para rituais, festas. E a gente vai entender um pouquinho melhor agora desse lugar, que é só de olhar já é impressionante. Sacsayhuaman fica nas montanhas acima da cidade de Cusco e fazia parte do coração do antigo Império Inca. Muita gente chama o lugar de fortaleza, mas historiadores acreditam que ele tinha uma função muito maior do que apenas defesa militar. O local também era um centro cerimonial, político e religioso, extremamente importante para os incas. Existe um detalhe histórico muito importante sobre Sacsayhuaman. Boa parte das pedras que existiam aqui já não estão mais no local. Eles moveram as pedras e deixaram só essas aqui. Olha o tamanho dessa pedra, de longe não dá para imaginar. Olha aqui, imagina as pessoas carregando isso. Olha a precisão, vem cá, mais de pertinho. Não dá para passar uma folha de papel. Como eles encaixaram uma na outra depois que eles carregaram. O que você acha? Eu acho que foi através de madeiras, né? Ele trouxeram a pedra, carregando através da madeira. E aí, para empilhar uma em cima da outra, devia ficar meio em cima, enrolava, né? Com aquelas coisas mais grossas de alpaca, né? Com as cordas? Com as cordas de lã, sei lá, de alpaca. E ia puxando. Porque era muito maior do que isso, era muito mais grandioso. Essa aqui é só uma parte das construções, né? O resto foi retirado daqui pelos espanhóis. Depois da chegada dos espanhóis, muitas pedras menores de Sacsayhuaman foram retiradas para construir igrejas, casas coloniais e prédios em Cusco. Os conquistadores perceberam que os incas já tinham feito o trabalho mais difícil: cortar, transportar e encaixar as pedras com perfeição. Só que havia um problema: as pedras gigantes eram praticamente impossíveis de mover.
Então, os espanhóis acabaram levando principalmente os blocos menores, enquanto as pedras enormes permaneceram aqui até hoje, resistindo ao tempo, aos terremotos e à própria invasão espanhola. E isso deixa o lugar ainda mais impressionante, porque o que vemos atualmente é apenas uma parte do que Sacsayhuaman já foi um dia. Os incas acreditavam que quanto mais alto um lugar estivesse, mais próximo ele ficava dos deuses. Por isso, muitos templos, centros cerimoniais e locais sagrados eram construídos nas montanhas dos Andes. E Sacsayhuaman foi erguida exatamente em uma posição estratégica e espiritual, dominando toda a cidade de Cusco. O formato das muralhas também chama atenção. Elas formam um desenho em zigue-zague que representa os dentes de uma puma. Isso porque os incas planejavam Cusco no formato de um puma sagrado. A cidade seria o corpo e Sacsayhuaman representaria a cabeça do animal, símbolo de força e proteção. Caminhando por este lugar, fica impossível não se perguntar como um povo conseguiu mover pedras tão gigantescas há centenas de anos no topo das montanhas com uma precisão que ainda impressiona engenheiros modernos. A gente está aqui em frente a ele, o cara, Pachacútec. Pachacútec foi um dos maiores nomes do Império Inca. Foi um imperador que levou os incas a ser a grande potência que eles foram. Foi inclusive quem construiu, quem ordenou, né, construir Machu Picchu. Então a gente tem essa estátua aqui no meio da Praça de las Armas. Lembrando que Praça de las Armas, na época do Império Inca, foi a capital, né, do Império Inca. Então, nada mais justo de que ter uma estátua aqui desse cara, toda de ouro. Não é de ouro porque os cabrones espanhóis roubaram tudo, não existe outra palavra. E é isso. Essa praça ela é muito legal porque ela mistura um pouco aqui da história. Você pode ver que o chão é todo de pedra. Esse chão é Inca, esse chão não é espanhol. E o legal é que aqui nessa praça, opa, tá com zoom. O legal é que aqui nessa praça, como a gente já disse, tem a mistura de arquitetura espanhola e Inca. E o interessante é que, e aí a gente vai mostrar isso depois, é que aqui já tiveram alguns terremotos, desde que o Império Inca caiu, né? Se eu não estou enganado, foram 6 terremotos onde derrubaram construções espanholas, mas as incas continuam de pé. Então, é uma demonstração de como que a forma que eles faziam as coisas, sem tanta tecnologia, pelo menos é o que a gente acha. A tecnologia eles tinham deles, né? Não a nossa tecnologia. Eles não tinham essa tecnologia de 2000, máquinas, século XX, né, de máquinas. Agora é muito perfeito a forma que as pedras são encaixadas, não existe massa, então é bem incrível. E o que a gente aprendeu é que era tão resistente que os espanhóis, quando chegaram aqui, eles construíram em cima do que era Inca, para poder durar, né, por causa dos terremotos que tinham. Então, quando tinha um terremoto que era espanhol, caía, mas o Inca permanecia. Ali é um exemplo muito legal, ó. Vocês podem ver aqui embaixo, a base é pedra. Isso, e em cima é alvenaria. Para ser honesto com vocês, eu não sei se aquela ali é exatamente Inca, mas a ideia é muito parecida, porque aquela ali tem massa no meio, né? Então o que a gente aprendeu até agora não tem massa. Então, mas se a gente for aqui pertinho, ó, vamos ali, mozão. São quase 9 horas da manhã aqui, tá muito agradável agora. O dia iniciou bastante frio. Tem alguns dias que tá fazendo sol, fazendo chuva, na verdade, tá chovendo, e hoje tá um solzinho, tá maravilhoso isso aqui. Então agora a gente vai mostrar de verdade construção Inca. E aqui sim, essa da frente, aqui eu não tenho certeza, mas essa aqui eu tenho certeza. Acredito que não, porque não tem perfeição.
perfeição, absoluta. né? Vejam. Essa daqui tem perfeição. Olha como que isso aqui, pessoal, foi feito lá no século XV, 1500 um pouquinho depois de Cristo. Então, olha o corte. E aí em cima a gente tem as construções que são construções do período espanhol. Então, é realmente magnífico ver como que as pedras eram cortadas assim. E ninguém sabe explicar por quê, né, Cacá? Não. Existem teorias, mas não passam de teorias. Então agora a gente vai procurar um museu que a gente está indo visitar e já mostro para vocês. Nós compramos um boleto turístico que tem validade por 10 dias. Aí nesse boleto são 10 sítios arqueológicos, um centro de arte e 4 museus. Então, assim, vale muito a pena comprar, porque ou você compra atividade separada, ou você compra o boleto para 2 dias ou 3 dias. Então, como a gente vai estar ficando bastante tempo aqui em Cusco e tá fazendo as coisas mais devagar, valeu a pena comprar esse de 16 dias. E pelo andar da carruagem nós vamos boletar. Nós vamos fazer os 16 para mostrar para vocês. Exatamente. E curtir, é claro, né? Chegamos no Museu de Arte Popular. O que eu particularmente acho mais interessante. Mas gosto é igual aquilo, né? Cada um tem o seu. É um museu que mostra a cultura viva de Cusco através de máscaras, roupas, esculturas e artesanatos típicos da região andina. O lugar reúne tradições incas misturadas com influências espanholas e religiosas, mostrando como a cultura peruana foi se transformando ao longo dos séculos. Esses personagens que a gente viu lá na Festa de la Cruz, que a gente mostrou no vídeo anterior, narigudos, é uma espécie de zoeira do povo andino com os espanhóis, que na concepção deles naquela época era narigudos, representavam as pessoas, né? Os espanhóis que vinham e eram fazendeiros e os patrões da época. Então isso é uma forma que eles encontraram de, com humor, contar a história deles. Um dos destaques são as máscaras usadas nas danças típicas de Cusco, que representam personagens históricos, religiosos e folclóricos. É um ótimo lugar para entender que a herança inca continua viva até hoje, nas festas, na arte e nas tradições do Peru. que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Ese error excusaría que... Eu e a casa vimos no YouTube um canal que fazia o número 2 ao ar livre, é muito legal. Então a gente tirou a privada e colocou aqui para fazer o número 2. Só que não. Tivemos um problema, um pequeno grande problema com o nosso sistema de água. Uma mangueira que faz parte do sistema, desse sistema aqui que fica por trás do sanitário, estourou.
E daí eu tive que remover o sanitário todinho para poder trocar ela. Ela já substituí. Pode ver que ela tá bem novinha. Agora eu vou tentar montar de novo. Vamos ver. A gente acabou de descobrir uma nova coisinha sobre viajar de motorhome. Não é só lazer. Nessa mangueirinha azul, ela estourou com uma outra que fica debaixo da pia que eu já troquei. E aí a gente estava tendo bastante vazamento de água e estava causando alguns problemas. Então a gente tirou a privada. Já fiz a substituição da mangueira. E agora eu vou colocar no lugar. Tô lembrando da minha época, quando eu era mais do curioso que eu sou hoje. Quando eu era adolescente, eu montava, desmontava meus computadores. E desmontava que era uma beleza. Na hora de montar sempre faltava algum parafuso. Vamos ver se hoje vai faltar. Depois eu conto. E a parte de fora, aqui fica o cassete. Nosso grande amigo. E aí eu tive que remover tudo para poder colocar. Essa mangueira, então é uma vermelha e uma azul, porque a vermelha passa água quente, que vai lá para a torneira. Ela vem, passa por dentro aqui e sai aqui. Então a substituição está feita. E agora eu vou aproveitar esse restinho de sol para poder terminar. A gente está aqui no camping Quintalala, em Cusco. Foi recomendado por um gringo que a gente conheceu no caminho, o Mike. E a gente também, eu já tinha assistido um vídeo de uma família sobre esse camping. E meio que já tinha pensado, pô, quando eu for para Cusco eu vou ficar nele. Então acabou que o Mike indicou. Mike tá lá embaixo. Hey Mike! Mike é um ex-soldado do exército americano, aposentado, serviu 30 anos no exército americano, é pai de 4 crianças, são 2 casais de gêmeos, e quando a gente conheceu ele, foi no Acre, em Assis, Brasil. A gente estava parado para atravessar para a fronteira dormindo, né? Ele bateu, chamou a gente, ele também está viajando de camper, depois eu vou mostrar, só que a camper dele é maior, bem maior. E tem mais ou menos, tem um dobro, acho que 14 metros quadrados. E aí eu vi assim, 4 crianças, fiquei procurando a mãe. Cadê a mãe dessas crianças? E não achei. Comentei com a Cássia e ele foi, me entregou um cartãozinho dele com o Instagram, o WhatsApp. E a gente vem se ajudando de lá pra cá. E aí vimos que no Instagram dele ele conta a história. As 2 crianças, os 2 casais de gêmeos são frutos de uma barriga de aluguel. Desde que ele servia e tinha um sonho de ser pai, e decidiu que para ele queria ser pai sozinho. Então ele fez o Charlie e a outra, eu lembro do Charlie porque o nome é parecido com o meu. São 10 anos os dois, agora tem 2 bebês de 1 ano e pouco. E é muito legal eles. Eu tirei uma foto, depois eu coloco também, mas acho que a gente vai jantar com eles um desses dias. Aí vou gravar um vídeo com eles também. Então é muito curioso. Nos Estados Unidos isso é normal. E aí a gente no Instagram dele viu também que tinha vários casos, tipo assim, aí já eram casais, né? Não era ele é um pai solteiro, digamos. Ou não sei se pode chamar de pai solteiro, porque ele... acho que né? Pai solteiro. E, cara, ele tá aí aproveitando, né, a vida com as 4 crianças, muito calmo, sereno. E achei muito curioso que as crianças às vezes estavam chorando e ele, olhando assim, ele brincou com a Cássia. Are you ready? E falou com a gente que meninas são mais fáceis. Então, são 2 casais, um menino é menino, um menino é menina. Isso é muito legal, depois eu mostro mais. Vou terminar aqui porque o solzinho aqui em Cusco tá indo embora. E aqui tá fazendo a mínima de 1 grau e a máxima de 18. Então, o sol baixou, vai esfriar bem mais.
quiosco de arte nativo foi o primeiro lugar que nós visitamos aqui em Cusco. A gente estava em busca de museus, mas já tinha passado o horário. A gente acabou ficando andando aqui nessas ruas lindas. E aí é muito legal aqui. Vira a câmera, Feliz, para você mostrar. É muito legal, cada ruazinha aqui é especial. Então nós ficamos andando e acabamos perdendo o horário, né, de entrar no museu. Então a gente acabou visitando esse centro de música, né, esse centro de arte e dança. Ele foi fundado em 1924 e ele foi feito para isso, para manter a tradição de danças, de cultura, de história. Respira, neguinha. Andar aqui parece bobo, mas às vezes falta o ar. São 3.500 metros de altitude. Então a gente teve a oportunidade de ver danças, cada dança contava uma história. E vamos mostrar algumas imagens e contando essas histórias. Tava aqui comentando com a Cássia que, na verdade, eu nem comentei ainda, vou comentar agora. Teve um Uber que essa semana, usei o Uber e o motorista estava me contando que era pra gente comprar galão e sempre andar com um galão reserva aqui de combustível, porque segundo ele, por causa de alguns problemas internos, vai começar a faltar. Aí assim, a realidade que a gente viu entrando pelo Acre foi que realmente tinha postos. Não foi mais de um. E não tinha gasolina. Não foi menos de um, foi mais de um que não tinha combustível mesmo. Tinha gente na estrada vendendo por 90 soles. O galão. E tipo assim, aí tinha um posto do lado, o posto não tinha. E várias. Mas assim, foi aquele lugar que parecia a Índia, né? Era R$24,50. Foi aquele lugar que a gente mostrou antes no vídeo que parecia a Índia. Mas a gente considerou que era isso porque era um lugar mais bem no interiorzão, então fosse comum. Mas vamos ver se essas regiões metropolitanas é assim também. Até agora não, até começaram a aceitar cartão de crédito, né? Sim. Vamos ver. O engraçado aqui de Cusco é que o trânsito ele é bem curioso. Esse aqui ainda tem semáforo, tem o semáforo de pedestre, mas a buzinadinha sempre rola. Podemos ir. Também um sorvete muito bom naquela ruazinha que eu te falei que eu quero que você vá.
gente está aqui em frente ao Museu de Arte Contemporânea de Cusco, na Plaza Regozijo. Aqui é o principal espaço da cidade, dedicado à arte moderna, de 1940 até as atualidades. Vamos lá. Eu acho que esse é um dos passeios mais diferentes que a gente vai fazer, porque mistura arte contemporânea, não é muito comum o que a gente fez nos outros. Mas vamos experimentar. Cadê os boletos? Ok, graças. E veja que legal, tem aqui uma menção a Belém do Pará. Aqui. Belém Palestina, meu bem. Ups. A gente viu os quadros que tinham ali, um lado é contemporâneo, o outro lado é mais tradicional. Enfim, a gente não pôde filmar porque é proibido, então essa partezinha aqui a gente já pode filmar. Então tem essas louças, minha avó adorava essas louças assim, não inca, né, mas louças antigas. O Museu de Arte Contemporânea de Cusco é um espaço dedicado à arte moderna e contemporânea peruana, reunindo pinturas, esculturas e exposições de artistas locais e nacionais. O museu mostra um lado diferente de Cusco, além da história inca e colonial, destacando como artistas atuais retratam a cultura andina, questões sociais, identidade peruana e a mistura entre tradição e modernidade. É interessante porque conecta o passado histórico da cidade com a visão artística do Peru atual. Uma curiosidade interessante sobre o Museu de Arte é que ele funciona em um prédio colonial construído sobre antigas estruturas incas, algo muito comum em Cusco. Isso mostra exatamente como a cidade foi sendo construída em camadas ao longo da história. Primeiro os incas, depois os espanhóis, e hoje a cultura contemporânea peruana ocupando os mesmos espaços. É quase como caminhar por diferentes épocas ao mesmo tempo. Nós estamos indo no centro de... Quiosco de Arte Nativa. Porque hoje nós vamos carimbar sim algum. Se dança eu levo a infartar. Vamos. Agora a gente vai tentar comprar batom de cacau e ver o espanhol da cara assim. ¿Tienes manteiga de cacao? Ah, sí, ¿cuánto cuesta? 8 soles. ¿Quieres? Gracias. 8 soles dá quanto? Quanto custa? Dá uns 12 pila. Eu acho que é mais barato, velho. Esse negócio é R$2, cara. Acho que é o lugar que a gente tá também, né? E essa fila aí? Será que essa fila é pra ir lá? Como sofre por antecedência, cara, é só uma fila no meio do nada. No banco. Olha só como sofre por antecedência. Vejam no pé da palavra o que é uma sofrência por antecedência. Graças. Para vocês verem como que vale a pena você comprar o boleto,
a entrada individual aqui é 30 soles e o boleto foi 130 para visitar 16. Então vale super a pena.